Olá, sejam muito bem-vindos ao Revela Beleza, o podcast que inspira, ensina e empodera profissionais da beleza a crescerem com propósito, técnica e visão empreendedora. Eu sou Micaele Queiroz, host deste espaço e cofundadora da Murano, uma marca pensada para quem vive beleza com paixão e quer transformar essa paixão em realização profissional. Aqui a gente conversa sobre o que realmente importa: tendências, negócios, mentalidade, histórias reais e bastidores do sucesso, sem filtros e sem enrolação. Então já sabe, se você é cabeleireira, empreendedora da beleza ou sonha em crescer nesse universo, este podcast é seu novo ponto de encontro. Vamos juntas revelar o que há de mais poderoso na sua jornada? Começa agora mais um episódio do Revela Beleza. E hoje o nosso convidado super especial é o Alan Ribeiro, Murano Expert e também o cabeleireiro em acessão, super profissional e também especialista em morena iluminada. Muito obrigada, Alan, por estar aqui no nosso podcast. Obrigado, Micaele. Eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo participar do podcast e contar um pouco também sobre a minha história. Para mim é uma satisfação e que o nosso encontro seja um encontro prazeroso. Eu acredito que tem muita coisa boa por aí. Alan, o que te inspirou a ser cabeleireiro? Tem alguma história marcante? Olha, a minha história com a beleza, na verdade, ela aconteceu por acaso, tá? Eu não tinha a ambição nenhuma, desejo nenhum em trabalhar no mercado da beleza. Porém, quando eu tinha entre 16 e 17 anos, eu queria alisar os meus cabelos. Fui numa cabeleireira lá e na época, né, ela me cobrou R$ 50. Na época era muito dinheiro. E eu, por ser estudante, não tinha. Mas aí, no caso, eu conversei com a minha mãe e ela falou que ia pagar. No dia que eu fui fazer o meu cabelo, eu levei um bloquinho de nota. E comecei a anotar tudinho que a profissional estava utilizando, tempo de pausa, fazia umas perguntas para ela, porque eu estava sondando. Na minha cabeça eu pensei assim, hoje eu pago, mas da próxima vez quem vai fazer sou eu, porque na minha casa a minha irmã tinha secador, tinha chapinha. E aí eu falei, não, dessa vez quem vai fazer sou eu. Então anotei tudo. Passaram-se uns 2 meses e eu fui fazer o retoque ele deu certo. E aí fiz a primeira, a segunda, na terceira vez uma amiga minha foi em casa. E na época era febre fazer alisamento definitivo, né? E ela falou assim, amigo, tu faz, quanto é que tu cobra? E eu falei, cara, eu não tenho noção de preço. Aí eu pensei assim, eu falei, olha, amiga, faz o seguinte, traz o produto, eu faço pra ti de graça e o que sobrar eu fico pra mim, porque o meu produto estava acabando. Eu digo, eu faço o cabelo dela e ainda sobra pra fazer o meu. E aí acabou que uma foi chamando outra e mais outra e mais outra e eu comecei trabalhando com alisamento, né? Eu fazia às vezes de 3 a 4 procedimentos por semana, o que era rentável, porque na época era um preço bem alto para fazer definitiva e eu cobrava um preço bem ok para aquela época, né? E com o tempo eu vi a necessidade de ir melhorando, porque uma coisa vai puxando a outra, me perguntavam se eu fazia coloração, se eu fazia cauterização. E aí aos poucos eu comecei a trabalhar com cabelo, mas não com a ambição de ser cabeleireiro. Minha ambição mesmo era ser profissional, no caso, ser assistente social, me tornar um profissional de assistência social, né? Prestei vestibular, não passei, me dediquei basicamente 2 anos só estudando, mas não deu certo. E aí eu falei, cara, se não tá indo de um jeito, vai de outro. E eu resolvi investir na carreira de cabeleireiro, me profissionalizar. E assim, eu tenho mais de 10 anos trabalhando na área, porém profissionalmente, realmente, de uns 10 anos para cá. E a minha história com a beleza começou dessa forma. E qual foi um dos seus maiores desafios no início da sua carreira? Olha, eu acho que não é só eu acredito que todos os profissionais. O maior desafio nesse mercado, que é o mercado da beleza, são dois. Que é credibilidade, porque quando você é um profissional novo, dificilmente você encontra pessoas que estejam dispostas a fazer cabelo com você, pelo receio de, digamos assim, ele não é tão profissional, ele não é um profissional ainda qualificado para fazer. Então, assim, é muito complicado para quem está começando, literalmente começar, porque poucas são as pessoas que dão oportunidade. E o segundo, o investimento. Desde do alto escalão até o mais baixo, o profissional que ele trabalha na área da beleza, ele tem custos e são custos significativos de equipamento, de produtos.
E tudo isso influencia. Então, assim, eu era um rapaz novo, que eu não tinha dinheiro para investir literalmente na minha profissão e também não tinha credibilidade. Porém, a minha mão de obra sempre foi uma mão de obra muito boa, porque eu sou muito detalhista. Então, assim, aos poucos eu fui conquistando clientes e clientes foram indicando para outros clientes. E aí um dia eu recebi um convite para trabalhar em um salão lá em Marituba e foi até interessante essa história, né? Um salão bom que atendia na época, né, uma clientela boa, né? Entre comerciantes, pessoas, donos de pequenas empresas e empresários, suas esposas em si, madeireira. Então tinha um fluxo muito grande ali, né? No dia que eu fui fazer a minha entrevista, até eu queria mandar um beijo para Jaqueline, que é uma pessoa maravilhosa e incrível. Fui fazer a entrevista, né? E eu trabalhava literalmente com alisamento térmico, que eram as definitivas. E ela foi fazer a minha entrevista. Ela falou assim: olha, Alão, bora lá, o que é que você sabe fazer? Você faz maquiagem? Eu disse não. Eu disse, mas penteado você faz? Eu disse não. Sobrancelha? Eu disse não. Rena? Eu não. Penteado? Eu não. E eu percebi que o semblante dela foi mudando. Ela falou, bora fazer o seguinte, o que é que tu sabe fazer? Eu falei, olha, parte de tratamento e alisamento térmico, todos esses eu domino. As outras coisas não. Porque por mais que eu quisesse preencher aquela vaga, a gente tem que ser honesto. Porque não adianta eu chegar lá dizendo que não, eu sei fazer isso, isso e isso, e ter a responsabilidade, porque a gente que trabalha com o público, a gente trabalha com autoestima. Então, ter a responsabilidade de pegar um cabelo é muito grande. Então, eu não fui lá para literalmente conseguir. Mas se eu tivesse a oportunidade de demonstrar o que eu sei fazer, seria ótimo. E aí ela falou, olha, a gente está precisando de uma pessoa que fique aqui 15 dias. Se você passar nesse período, ok. Se não, a gente encerra por aqui. Eu disse, perfeito. E normalmente no salão tem sempre um cabeleireiro que ele domina mais. A gente às vezes até chama de cabeleireiro-chefe, que é aquele que sabe de tudo e que resolve os problemas. E lá no salão era a Rosana. E a Rosana ouviu todinho a minha entrevista. E ela falou assim, filho, depois de umas 2 semanas que a gente pegou uma intimidade, né? Ela falou assim, filho, tu tá aqui não é pelo dinheiro, né? Tu queres aprender. Eu falei, porque aqui eu sei que tem profissional bom e eu tô aqui para aprender. Ela falou, tudo que eu for fazer e eu te chamar, tu vem para perto de mim que eu quero te ensinar algo novo. Os 15 dias se tornaram um mês, depois de um mês eu já estava colocando mega hair, já estavam fazendo outros serviços que não os mesmos que eu tinha me proposto a fazer. Porque ao longo do tempo eu consegui ter uma evolução, mas eu precisava da oportunidade. Mas assim, o que eu sempre digo, gente, sejam honestos. Se vocês sabem cortar, vocês sabem. Se vocês sabem alisar, vocês sabem. Mas não prometam para o cliente de vocês algo que vocês não possam oferecer. E é assim que foi que começou a minha história no profissional. Depois que eu entrei nesse salão, houve a necessidade de eu ir buscar cursos, diplomas para eu poder estar ali dentro. E como você faz para se manter atualizado nesse mercado hoje em dia? Tá, bora lá. A gente tem que entender aí que em 2020 a gente entrou num ano de pandemia e foi um ano assim bem... Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente foi em 2015, então era normalmente cursos, às vezes Senac, às vezes até aqui na Belíssima, sabe? Castanhal, já fiz curso de design de corte, design de cor, né, com o Edson Reis, que é um profissional incrível, muito bom o trabalho dele. Então, assim, normalmente era presencial. Depois de 2020, eu acho que não só para mim, mudou para o mundo todo a dinâmica, né, de como funciona a questão de que estávamos parados, mas não poderíamos ficar parados. Então, assim, entrou o ano de 2020, 2021 e houve uma nova modalidade de conhecimento. E essa nova modalidade de conhecimento foi o que me pegou, porque a gente tem uma facilidade muito grande. Por exemplo, tem um profissional X ou profissional Y que eu admiro o trabalho e tem um trabalho que, para mim, é comercialmente vendável e eu quero adquirir aquele conhecimento. Hoje em dia, com as plataformas do Hotmart, N plataformas, hoje em dia a forma que eu mais utilizo para buscar conhecimento e estar me reciclando são os cursos online. Porque existe uma flexibilidade muito grande, eu não preciso estar presente. Por exemplo, às vezes tu tirar um dia todinho que tu poderia estar faturando para estar se doando para um curso que no qual, basicamente, é ali, acabou, não tem como tu rever. E as questões dos cursos online é muito mais prático, porque eu faço no tempo que dá para mim, e aquilo que eu não entendo eu volto e vou pesquisando, e a gente vai né, desenvolvendo em cima desses cursos. Então, hoje em dia, a ferramenta que eu mais utilizo para estar me profissionalizando
é a internet. Uma vez ou outra eu vou para curso presencial quando é uma situação assim que eu vejo, tipo, não posso perder essa oportunidade, aí eu tô lá. Mas basicamente, para me estar me reciclando, hoje em dia eu tô mais nos cursos online. E hoje em dia, no seu salão, vamos falar um pouco do dia a dia. Quais são ou qual é o tratamento que mais faz sucesso entre as suas clientes? Então, bora lá. O tratamento, eu não tenho um tratamento em específico, porque assim, cada cabelo é uma necessidade. Então não existe, tipo assim, olha, eu quero aquele, não, vai depender conforme a necessidade do cabelo. Então eu tenho tratamentos variados para cada tipo de cabelo. Agora, sobre serviço, o serviço que o pessoal mais consome no meu salão é morena iluminada. Até porque eu posto muito sobre morena iluminada. E, gente, isso é uma dica para vocês, tá? As pessoas, elas só consomem aquilo que vocês postam, tá? Se vocês postam muito alisamento, vocês estão potencializando o mercado de vocês para pessoas que consomem alisamento. Ah, eu quero trabalhar com mechas. Postem mechas. Porque se vocês postarem com frequência, as pessoas que consomem esse tipo de serviço, eles vão atrás de você. Então, basicamente, hoje em dia, o meu fluxo maior dentro do salão é sobre morena iluminada, porque é o que eu literalmente mais posto, não só no meu feed, mas também no dia a dia, compartilhando dicas, ou na montagem, ou na tonalização. Então, basicamente, o meu nicho hoje em dia, que é o mais vendável, é morena iluminada. Você tem alguma dica para que a sua cliente faça em casa, entre uma visita e outra, para cuidar dos cabelos? O que é que você dá de dica para ela fazer em casa? Bora lá. Sobre a questão de dica, é porque existe aquela particularidade de cada pessoa. O que eu indico é a pessoa, quando ela for procurar um profissional cabeleireiro, que ela entenda e compreenda as informações que ele está passando. Porque, por exemplo, chega uma cliente no meu salão que ela quer fazer mechas, porém o cabelo dela ele ainda não está apto a fazer mechas. Então eu vou orientar ela qual tipo de produto ela está utilizando em casa e a frequência que ela deve vir no meu salão. Então, basicamente, não seria um produto em específico que eu indicaria para ela, mas eu indicaria, se você já procurou um profissional, você confia nesse profissional para trazer, é literalmente tentar entender o que ele está tentando lhe repassar e tentar, olha, preciso que você faça mais nutrição, esse kit aqui é de nutrição, ou então seu cabelo está com perda de massa, tem esse kit aqui que ele é repositor de massa. Então, basicamente, é estar atento, porque assim, a facilidade da cosmetologia hoje no Brasil é muito grande. Você entra numa farmácia, você entra numa casa de cosméticos, a facilidade para adquirir produtos é muito grande. Só que o pessoal vai muito nessa onda da internet do tipo, olha, fulana falou que tal produto é maravilhoso. Pode ser maravilhoso no cabelo dela, mas talvez para o teu cabelo não funcione para o que tu queres. Então, assim, a gente, quanto profissional, a gente estuda, a gente se capacita, que é justamente para a gente poder falar do cabelo da nossa cliente com propriedade. Então, assim, às vezes a gente faz um cronograma incrível, maravilhoso, aí a cliente vai lá, ela compra um produto de farmácia porque ela viu no Instagram da fulana que funcionava. Então, assim, a dica que eu daria para você, cliente, que quer transformar o seu cabelo, que quer ter um cuidado, é escutar direitinho o seu cabeleireiro, para não fazer bobagem e depois se arrepender. Bora falar sobre esse setor da beleza, dos profissionais. Sim. O que você acha que diferencia um profissional do outro, que faz você ser um grande cabeleireiro? Eu acho que é um conjunto, tá? É um conjunto, não é basicamente só um. O primeiro é uma coisa que, assim, que a gente sempre ouviu falar, que é que quem não é visto não é lembrado, tá? Então não adianta você trabalhar, fazer um trabalho incrível, sabe? Aquele trabalho perfeito, se você não divulga, se você não bate foto, se você não faz vídeo. Por quê? Porque as pessoas, as pessoas que já lhe conhecem sabem do seu trabalho e do seu potencial. Porém, se você quer ganhar uma rede de clientes, você precisa divulgar. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta incrível que é o Instagram. E o Instagram tá aí, olha, 24 horas você podendo estar falando sobre o seu serviço, sobre resultados, sobre fotos. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto para você se tornar um profissional com referência, ou que esteja em ascensão, ou que queira evidenciar o seu trabalho, é divulgação. Você tem que divulgar o seu trabalho. O segundo ponto é honestidade. Porque assim, a gente sabe que a gente trabalha,
Tem a parte do monetário, porque a parte do monetário é essencial, senão ele não mantém o seu espaço, não paga conta de luz, não paga conta de aluguel, não paga fornecedor. A gente sabe que a questão do monetário ela é fundamental. Porém, a questão do monetário ele não pode ultrapassar a parte moral. Eu não posso pegar uma cliente, lembrando que a gente trabalha com autoestima, que ela está desesperada para mudar o visual, querer, sabe, tipo, se repaginar, se o cabelo dela não permite, porque não sou eu quanto profissional e muito menos a cliente, é o cabelo. Nós fazemos o que o cabelo permite. Então, assim, às vezes tem muito profissional que indiretamente fica tão ligado no monetário, do tipo, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, e às vezes acaba aceitando fazer um serviço de mechas, onde só vai te trazer dor de cabeça, fazer um serviço de selagem, onde só vai te trazer dor de cabeça. Então, assim, nós precisamos ser honestos com os nossos clientes, porque isso fideliza. Mas, assim, aquele profissional tem responsabilidade, porque ele poderia ter feito o meu cabelo, mas ele disse que não dá para fazer. E a gente sabe que qualquer pessoa, em sã consciência, quem é que dispensa dinheiro? Ninguém dispensa dinheiro. A pessoa ela só vai dispensar dinheiro se ela vê que não, eu não vou fazer esse serviço porque esse serviço ele não vai ficar bom. Então, automaticamente você já consegue fidelizar um cliente ou cativar um cliente por honestidade, tá? E o terceiro e o último que eu acho assim que é fundamental a gente ter é a gente saber se posicionar quanto profissional. Porque assim, quem muito agrada, às vezes não agrada ninguém. Porque as pessoas elas não gostam muito disso. Então, assim, você saber se posicionar quanto profissional é indispensável na nossa área. Sabe? Ah, mas porque fulana faz mais barato. Não, então vem, eu faço. Eu tenho até uma dica para vocês, que é mais ou menos assim. Tem gente que tem o costume de chegar no espaço e falar assim, olha, fulana faz mais barato. Quando chegar esse tipo de cliente no seu salão, você fala assim, olha, se o meu preço fosse o mesmo da concorrente, com quem você faria? E a cliente provavelmente ela diz, não, faria com você. Aí você pergunta para sua cliente, por que você faria comigo? Você não vai precisar dizer o seu diferencial, porque a cliente que está disposta a fazer o cabelo com você, ela sabe o seu diferencial. E aí você fala, olha, eu entendo que tem cabeleireiros que fazem mais barato, mas as minhas clientes elas não se incomodam de poder investir um pouquinho mais por qualidade. Porque tem um diferencial no meu tratamento e é por isso que custa esse valor. Ou seja, você consegue dar resposta para a sua cliente de forma simples, sucinta e sem ser desagradável, porque realmente isso é um desconforto muito grande. Saber que a gente, tipo assim, se profissionaliza, está buscando conhecimento e alguém que nunca fez cabelo contigo, porque eu dou desconto para as minhas clientes, aquelas que estão ali ó, o tempo todo. Desde quando, olha, eu comecei a trabalhar com cabelo, para mim é até satisfatório, sabe? Mas uma cliente que nunca frequentou, nunca fez um serviço comigo, às vezes a gente acaba ficando um pouco chateado. Então, assim, para se tornar um cabeleireiro com referência em ascensão, eu acredito que esses são 3 pontos fundamentais, tá? É a questão da gente saber se posicionar, da gente ser verdadeiro com o nosso cliente e a gente poder divulgar o nosso trabalho. Sem isso, a gente não consegue. E o resto é consequência. Qual foi a transformação memorável, mais memorável que você já fez na sua carreira? Você pode contar para a gente um caso? Então, bora lá. Tem um cabelo, assim, não teve altos e baixos, mas basicamente para mim foi um cabelo muito desafiador, que foi uma descoloração global que eu fiz, tá? Bora lá, a cliente chegou comigo, ela tava acho que com um palmo de raiz escura, bem escura, acho que na altura de 1,4. Ela tinha uma tarja alaranjada no comprimento e as pontas estavam um louro claríssimo, onde estava bem saturado e as pontas estavam bem sensibilizadas. E aí a gente tem que, né? Fiz o teste de mecha, passou no teste de mecha. Eu falei, e agora? Porque, tipo, a primeira era só chegar na parte do teste de mecha, né? Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu falei, vai ter que fazer. E aí eu marquei com ela tudo direitinho. E assim, foi muito desafiador, porque uma raiz muito, muito escura, uma área manchada e uma área sensibilizada. Qual que era a minha dificuldade? E ela não queria cortar o cabelo. Ela queria o cabelo literalmente do mesmo comprimento. Era deixar a raiz alaranjada, o comprimento que estava laranja no tom e aonde estava louro e de arrasta para cima. Mas assim, era o receio, né? Ficou incrível o resultado. O cabelo dela ficou um louro perolado. Gente, quem conhece a cantora Cristina Aguilera e sabe da época que ela usava aquele louro claríssimo assim, ficou exatamente dessa cor o cabelo dela. O cabelo dela ficou incrível. E eu fiquei tão maravilhado porque eu acho que esse que é o diferencial do cabeleireiro. Eu vou dar um exemplo.
Quando eu faço um cabelo, que deu tudo certo, o cabelo ficou lindo e maravilhoso, eu vou, por mais cansado que eu esteja, parece que dá um ânimo, sabe? O coração fica feliz porque eu me sinto realizado em entregar um resultado onde a cliente ela vai se olhar no espelho e ela vai se sentir melhor. E o que te motiva a continuar nessa profissão? O que te motiva diariamente? Ó, falei que a questão do monetário também influencia bastante, mas a gente trabalhar com o que a gente gosta, a gente não trabalha. A verdade é essa. É como se fosse minha terapia, mas também não quero ficar muito tempo na terapia. Tipo, eu quero trabalhar ali 2, 3 cabelos e depois ir para casa descansar. Mas assim, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não sente pesar, porque é gostoso o que a gente está fazendo. Então assim, o que me inspira são 2 fatores. Primeiro, que é algo que me faz bem, e duplamente, por fazer bem para os meus clientes, eu me sinto mais bem ainda, porque a gente que trabalha com cabelo, a gente devolve a autoestima. Eu acho que independente seja homem, seja mulher, o cabelo ele é nosso adorno, ele fala muito sobre a gente. Eu vou dar um exemplo. A pessoa ela pode estar vestida dos pés à cabeça com uma roupa linda, bonita, transada, mas se ela não tiver com o cabelo legal, parece que a autoestima dela não está completa. E às vezes o contrário, a pessoa pode até estar com uma roupa mais ou menos, mas se o cabelo está lindo, incrível, impecável, não tem quem tire da pessoa a autoestima dela. Então assim, o que me inspira é estar nessa profissão e manter nessa profissão é exatamente isso. É saber que eu estou fazendo algo que me faz bem e ao mesmo tempo estou fazendo algo para as pessoas também se sentirem bem. É isso. Tem algum produto ou ferramenta de trabalho que você considera indispensável? Olha, eu acho assim que quando a gente fala de produtos e ferramentas, a gente não consegue falar de um produto só ou de uma ferramenta só, porque tudo é um conjunto, né? Então, assim, eu acredito que você, quanto profissional, você tem que estar munido, sim, de produtos que facilitem o seu dia a dia. Por exemplo, produtos, eles são facilitadores. E as ferramentas também são facilitadores do seu dia a dia. Então, assim, se você tem produtos que podem minimizar o seu tempo, podem te trazer rentabilidade, porque quando a gente fala sobre gestão de salão, se a gente não tiver rentabilidade no que a gente compra, a gente está basicamente tirando dinheiro de um buraco e colocando em outro, porque ele não para. Se você comprar um produto que, por exemplo, a durabilidade dele, tipo, eu fiz 2, 3 cabelos, acabou, é complicado. Porque todo mês a gente tem conta de aluguel, tem conta de energia, tem conta de fornecedor, tem que pagar os nossos colaboradores. Então, assim, a gente precisa de produtos que, além deles trazerem para mim a facilidade, porque eles são facilitadores, no meu dia a dia, eu preciso também que sejam produtos que tenham rentabilidade. Porque o produto tendo rentabilidade, eu consigo fazer mais de um cabelo, mais de uma selagem, mais de uma mecha, mais de uma coloração. E eu consigo também trazer esse dinheiro que, ao invés de investir em produto, ele entra para o caixa. Sobre ferramenta, eu acredito que ferramenta também vai muito de pessoa para pessoa. Mas basicamente é ter uma boa estrutura, não só para o teu cliente, mas para ti também. Eu vou falar sobre uma ferramenta que, por exemplo, não entra no conceito. Mas, por exemplo, o mocho. Sabe o que é o mocho? O mocho, por exemplo, ele é um banquinho que a gente utiliza para a gente estar trabalhando sentado. De que forma ele vai facilitar? Ele vai facilitar no meu descanso, porque, por exemplo, ao invés de eu ficar 2, 3 horas em pé, eu estou ali sentado trabalhando. Então, assim, as ferramentas, elas não são só o secador, não é só a chapinha, não é só a plaquete. São coisas que possam trazer qualidade para o seu trabalho. E a qualidade também está na nossa estrutura. Porque um profissional que ele tem uma estrutura boa, porque a gente precisa se exercitar, porque vai doer as coisas depois. Mas no meu trabalho eu não tenho nada, eu tenho que estar lá assim, ó, com a costa curva. Outra coisa também que acontece muitas vezes, o profissional não quer incomodar a cliente. Tipo, a cliente tá aqui, não, meu amor, olha, inclina um pouco a cabeça, abaixa um pouco a cabeça, que é para facilitar o nosso trabalho. Então, toda e qualquer ferramenta que ela vem para facilitar o nosso trabalho e também nos trazer conforto é essencial. Então, eu não consigo falar sobre um equipamento em específico e nem um produto específico. Eu acho que tudo que vem para facilitar é bem-vindo. Fale um pouco como você gere o seu salão. Tem alguma dica para quem está começando ou como você faz? A primeira é procurar um contador. É assim, vamos lá. Porque a questão do gerenciamento do salão, ela é totalmente diferente do profissional Alan. Eu sou o cabeleireiro.
Eu vou tentar fazer uma análise para vocês entenderem. Vocês que também, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com o que eu vou falar. De 2018 até 2022, mais ou menos, eu era o Alan, que era o cabeleireiro, o videomaker, o digital influencer, o que faz os vídeos, o que era o faxineiro. Então, assim, eram várias funções para uma pessoa só. Só que, graças a Deus, as coisas foram evoluindo, foram fluindo, e aí tive a necessidade de colocar outras pessoas, outros colaboradores junto comigo. E há necessidade de uma gestão, sim, porque senão tu te perde. Se tu achar que todo o dinheiro que entra é teu, vai para isso, vai para aquilo. Então, assim, eu ainda estou conseguindo me encontrar, tá? A primeira coisa que tem que fazer é procurar um contador, para ele poder fazer suas contas. Emerson, um beijo, Emerson. Para poder você ter noção do que está entrando, do teu faturamento, tudinho direitinho. A outra questão, para quem não pode ainda colocar um contador, mas tem a consciência de que precisa gerir o seu negócio, é entender que todo o dinheiro que entra não é seu. Por exemplo, eu sou o Alan, o cabeleireiro, e eu recebo como cabeleireiro. Por exemplo, lá a gente trabalha por porcentagem, e eu também recebo uma porcentagem. Ou seja, no salão eu faço X serviço, na hora de bater lá na nossa quinzena, na nossa semana, eu vou receber basicamente pelo que eu trabalhei. Nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Por quê? Porque além de mim, o salão ele precisa ter o caixa dele. E na verdade a gente precisa ter um caixa reserva e o caixa de capital. Se não tiver o caixa de capital, já não dá certo. Porque você precisa. O caixa de capital, para quem não sabe, é o dinheiro que é movimentado durante o mês. Para pagar aluguel, para pagar energia, para pagar fornecedor. E você precisa ter esse giro de capital, esse dinheiro, que é para poder pagar essas contas. O caixa reserva é quando aconteceu uma situação como, por exemplo, vocês acompanharam aí a reforma que eu precisei fazer antes, né, de fazer a comemoração de 1 ano do aniversário. O dinheiro que foi utilizado para fazer a reforma foi do caixa reserva, que precisa ter quando acontecer alguma coisa a gente poder ter esse valor para poder ser utilizado. Mas basicamente é isso. Se você tem o seu salão, mas eu trabalho sozinho. Quando chegar lá, olha, você guarda o dinheirinho, chegou lá no final do mês, você vê lá todo o serviço que você fez e você se paga e aquele resto do dinheiro você guarda. Porque esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do salão. Se você não fizer dessa forma... Muito bem. Olha, gente, que dica maravilhosa do Alan. Essa visão empreendedora que faz toda a diferença no sucesso dele, né? O que você acha que o futuro, como é que vai ser o futuro desse setor, dos salões de beleza e dos profissionais cabeleireiros? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, a tecnologia ela tá num avanço tão grande que, como eu até comentei agora sobre a facilidade, eu acho que vai ser um pouco complicado. Vai ser bom e vai ser complicado. Por exemplo, nós hoje em dia nós temos produtos no mercado que oferecem tecnologia por um custo-benefício muito grande. Então, assim, para o profissional cabeleireiro que ele quer potencializar as vendas, lembrando que a gente oferece produto, a gente oferece serviço, serviço é produto, tá? Quer potencializar as suas vendas de serviço. A melhor coisa são produtos com tecnologia e custo-benefício. Por quê? A gente consegue aí minimizar o custo e potencializar o lucro, tá? Porém, em contraponto, com o excesso de tecnologia, a gente tem muita linha de farmácia, de perfumaria, de cosmético entrando no mercado, e a questão de ser massivo, né? É muita propaganda, é muita informação. Tem muita gente que vai pelo meio da mídia, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode deixar de fora a internet, porque o nosso veículo de comunicação mais importante hoje em dia é a internet, tudo acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou vendo aqui um vídeo, posso encontrar com outra pessoa que tu viu um vídeo tal. Por quê? Porque a informação ela acontece de uma forma muito grande. Então isso também pode acabar defasando, porque tem gente que não quer investir em um produto de qualidade e ter a facilidade de comprar um produto na farmácia, que viu a blogueira falando, ou que viu no comercial. Então, assim, são dois contrapontos. Eu acredito que no mercado da beleza como um todo, a gente vai ter uma concorrência muito grande, porque são produtos e produtos surgindo todos os dias. Mas em contraponto também, para quem é dono de salão, vai aparecer muito, muito produto bom, com boa tecnologia e com custo bom, justamente por conta dessa concorrência. Então, acho que assim, no geral, tirando o de hoje, a gente vai se manter basicamente na mesma coisa que a gente está. É a gente fazendo o nosso serviço aqui, a internet fazendo o serviço dela lá.
Muito bem, essa visão é muito legal. E como é que você faz no dia a dia do seu salão para conciliar a sua vida pessoal com a vida profissional? Tem como, Alan, fazer isso? Olha, eu vou falar assim, é complicado, é um pouco complicado. Porque como eu falei, agora que a gente está conseguindo elevar um pouco mais o nível, então tem muitas coisas que dependem de mim também, né? Então, por exemplo, a questão de conciliar o profissional com o pessoal às vezes pesa, porque, digamos, final de semana, se eu me programar, eu, Alan, quanto pessoa, diz assim, final de semana eu quero sair. Aí, tipo, não vou atender no sábado, que é para me pegar sábado, domingo, segunda-feira eu retorno, terça-feira volto às atividades. Querendo ou não, eu tenho um certo prejuízo. Porque sábado, se eu não for atender, eu não tenho um cabeleireiro para responder por mim, porque eu tenho meu auxiliar. Antigamente nós éramos em 4, né? Tinha. Já teve uma rotatividade boa, né? Era eu, o Matheus, aí teve a Joyce engravidou, saiu. Teve a Diene, ficou um período com a gente, também saiu. Teve a Fernanda, engravidou, saiu. Então, assim, eu tinha outras pessoas trabalhando lá. Mas, infelizmente, por conta da correria do dia a dia e outros motivos pessoais, acabaram saindo. Nesse exato momento, estou sou eu. Então, assim, é um pouco complicado porque o dia que eu quiser folgar, eu deixo de faturar. E às vezes, como eu falei, é terapêutico, mas a gente também não quer trabalhar muito, né? Às vezes tem semana que eu pego direto. E aí, querendo ou não, a gente desgasta, a gente fica cansado. Gente, prestem atenção, olha só. Vocês, clientes, sobre cabeleireiro. O nosso serviço, ele é um serviço artesanal, tá? Pra gente fazer, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar descansado, a gente tem que estar bem. Porque o nosso humor, ele reflete também no nosso serviço. Então, às vezes, eu quero muito fazer, mas, poxa, não estou bem fisicamente, não estou bem emocionalmente. Tudo isso reflete no nosso serviço. E ninguém quer entregar um serviço ruim, de má qualidade. Desculpe a expressão, um serviço pouco. O bom profissional, ele sempre vai querer satisfazer o desejo da sua cliente. Então, assim, tem semana que eu estou estourado. Tipo assim, trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo é um dia de descanso, mas queria poder sair e dar uma volta. Então, assim, é um pouco complicado. Eu acredito que daqui mais para frente, eu já vou ter um pouco mais dessa flexibilidade de eu poder sair, o meu pessoal poder aproveitar um pouquinho mais, sem deixar o profissional, digamos, de lado, né? Mas basicamente é isso. Por hora é um pouquinho complicado, mas acredito que vai melhorar. Sim. E você tem alguma dica, algum conselho para quem está começando na profissão ou quem está pensando em abrir o seu próprio salão? Gente, o conselho que eu tenho para vocês é assim. São duas palavrinhas, é resiliência e persistência. Tudo no começo, independente. Por exemplo, a gente está falando aqui da área da beleza, mas em qualquer âmbito, em qualquer área que você se propor a fazer algo, você precisa ser resiliente, sabe? Porque vem muitas adversidades. Na questão voltada para cabeleireiro, é a questão, como eu falei, das vezes a gente não ter o financeiro para investir num produto de qualidade, numa ferramenta de qualidade, não ter a credibilidade no mercado. De, por exemplo, eu conheço assim, N pessoas que foram fazer cursos em X lugar, né? Mas saíram de lá sem autoridade nenhuma, autonomia nenhuma de exercer a função. Porque esse tipo de função, olha, isso é até interessante do que eu vou falar para vocês. Vocês que estão começando, eu indico vocês procurarem um salão para trabalhar como auxiliar. Por que trabalhar como auxiliar? Quando a pessoa ela vai fazer medicina, fisioterapia, advocacia, não importa a profissão que a pessoa escolher, ela precisa fazer um tempo Estágio. de estágio. O estágio ele é fundamental para quê? Que é para a pessoa sentir como é a profissão sem a responsabilidade de ser um profissional. Então você, tipo, nossa, eu trabalho muito bem assim, assim, só que eu não tenho oportunidade. Gente, vão para salão. Mas eu não quero. Se eu trabalhar em casa, eu ganho muito mais do que sendo assistente. Gente, vocês não têm que pensar dessa forma, porque o crescimento de vocês vem daí. Vou dar uma explicação para vocês. Quando vocês trabalham como auxiliar, vocês estão aprendendo todos os dias de graça. Todos os dias a pessoa está aprendendo de graça. E aí o que é que ela vai aprender? Quais produtos são bons, o que fazer no cabelo, o que não fazer no cabelo, quando fazer. Ou seja, vocês vão ter na prática como trabalhar. E fora que vocês já podem fazer a cartela de cliente de vocês. Porque quando você está trabalhando num espaço, dificilmente um profissional não consegue conquistar um cliente.
Então você está lá trabalhando, começou lavando o cabelo, começou escovando, começou segurando o pó para a pessoa fazer mechas, aplicando coloração, a pessoa ela vai adquirindo clientes. Então quando você sair daí, você vai sair respaldado e já sair com uma cartela de clientes. Então você que está começando, seja persistente, seja resiliente. A persistência ela traz a perfeição. E às vezes nem sempre, porque a gente todo dia aprende um pouquinho mais, sabe? As técnicas vão evoluindo, novos tipos de tendência vão surgindo, de cor, de mechas, de corte. Então, assim, você ser persistente na sua profissão é o que vai lhe trazer a excelência. E ser resiliente é ser forte o suficiente para aguentar as porradas da vida, porque tem dias assim, olha, que não são fáceis. Eu falo por experiência própria. Se a gente não for resiliente, a gente não for persistente, a gente não dura em nenhuma profissão. Em nenhuma profissão. E a gente precisa ter essas qualidades quanto profissional. E como é que você faz para construir um relacionamento de confiança com suas clientes? Você me perguntou 3 pontos que eu indicaria para a pessoa, digamos, crescer dentro do mercado da beleza. Um deles eu falei sobre a questão de ser verdadeiro, da gente ter responsabilidade com o nosso cliente. Então, assim, uma das formas que eu utilizo para fidelizar é... Primeiro, eu não faço ascensão de cliente. Por exemplo, assim, porque fulana tem um poder aquisitivo maior e tal, eu vou atender a ciclana aqui, eu vou desmarcar com ela para atender a que tem um poder... Não faço isso. Porque eu entendo que os mesmos R$10, R$20, R$100, R$200 que ela vai me pagar é o mesmo que ela vai me pagar. Apesar de eu ter a consciência que a cliente que tem um poder aquisitivo um pouco maior, ela vai frequentar com mais vezes o meu salão e vai deixar mais lucro. Porém, quando eu faço isso, existe um posicionamento da minha parte. E até a cliente que paga um pouco mais caro, ela também se sente afirmada. Mas tipo, como, Alan? Se ela tem dinheiro e tu não quer atender ela, ou tu não facilita para ela, digamos assim. A gente tem que entender que a cliente que tem um poder aquisitivo maior, ela pode fazer em qualquer canto. Hoje ela pode estar no meu salão, amanhã está no salão da minha amiga, amanhã está no salão na outra cidade, ou se ela quiser até viajar para uma cidade só para fazer o cabelo com o cabeleireiro, ela vai fazer porque ela tem dinheiro para isso, ela tem poder aquisitivo. Só que quando eu mostro o meu profissional em relação ao atendimento, ela vai dizer, não, eu quero fazer com ele. Por quê? Porque eu sei que se ele for fazer o meu cabelo, ele vai fazer com a mesma vontade que ele faz para um, ele vai fazer para outro, independente do valor que está sendo cobrado. E quando a gente não faz ascensão de clientes, a gente consegue construir nos nossos clientes uma credibilidade. Porque a cliente que, por exemplo, que tem dinheiro para pagar e diz assim, ele não me atendeu, você também não está perdendo nada. Porque hoje ela está aqui, amanhã ela pode não estar. E as clientes, aquelas que juntam durante o mês, que passam o cartão, que paga parcelado, elas têm tanta validade quanto a cliente que pode chegar e falar assim, olha, passa o Pix, passa aqui no débito para mim. Então, assim, a construção do cliente vai em você ser moral. Eu acho que a palavra é essa. É você ser moral. Eu jamais, por exemplo, marcaria, digamos, com você um procedimento e aí vem, nossa, fulana vem aqui. Eu falo, olha, Micaele, não vai dar para mim te atender. Eu não estou sendo moral. E eu acho que uma das piores faltas que a gente pode ter quanto ser humano é com a gente mesmo. Eu digo uma coisa sempre. A questão do relacionamento, só existe um relacionamento que você tem que ser perfeito, tem que estar em paz com ele, que é com você mesmo. Quando você está em paz consigo mesmo, as coisas fluem de uma forma bem... É um outro nível. Eu digo que é um outro nível. Então, eu acho que assim, a forma que eu uso para fidelizar é sempre tentar ser moral, é sempre entregar o meu melhor. Eu não consigo mentir. Olha, por exemplo, eu vou contar uma história aqui para vocês, tá? Gente, essa questão sobre cabelo do dia a dia, existe muita intercorrência, tá? A gente vê no Instagram que é maravilhoso, posta os resultados, tá incrível. Mas a gente que vive o dia a dia, a gente sabe que às vezes não é assim. Às vezes tem uma intercorrência, o cabelo não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Só que qual é o diferencial? É você saber como contornar a situação. Tinha uma cliente que foi no meu salão, nós fizemos o teste de mecha, ok, perfeito, perfeito, perfeito. E marcamos para fazer as mechas dela. E aí a gente foi, tudinho e tal. Na hora da gente retirar os papéis, eu não sei, porque uma parte só em específico, bem aqui assim, superaqueceu. Superaqueceu. E aí acabou quebrando a mecha. Só que por hora eu não falei nada. Fui lá, continuei, trabalhei tudinho e tal. Aí eu falei assim mesmo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Nós fizemos o teste de mecha, e o teste de mecha, gente, ele não é 100%, tá? Ele é um guia.
pode ser que o cabelo não abra, tipo, vamos fazer tal cor, não dá, não abriu. E pode ser que no dia de fazer as mechas o cabelo abra. Ou pode ser o contrário, pode ser que não abra, porque o teste de mecha ele não é 100% certeza, até porque a gente só faz numa região do cabelo, mas ele é um guia. E aí eu falei assim, olha, a gente vai precisar retirar os papéis, porque teve uma mecha aqui que superaqueceu e quebrou. E eu não vou poder prosseguir aqui, entendeu? Aí ela falou assim, mas quebrou muito? Eu falei, quebrou. Eu não ia dizer, tipo, não, não, quebrou, realmente quebrou. E aí a gente tirou os papéis, tudo direitinho, mas no final a gente não conseguiu fazer a cor que ela queria, sabe? Só que eu poderia muito bem, foi lá na nuca, eu poderia muito bem dizer que não aconteceu nada, prosseguir normalmente. E essa cliente, quando ela chegasse em casa, em algum momento ela ia descobrir que o cabelo dela quebrou. E será que na hora que quebrou ela não viu na hora que quebrou? Então assim, gente, vocês estão fazendo o procedimento. Se acontecer alguma coisa, dependendo da situação, vocês pode até não ser na hora, sabe? Tipo, por exemplo, se acontece uma dessa no lavatório, não fala. Quebrou a mecha no lavatório, porque como ela não consegue visualizar, vai dar ansiedade, ela vai pensar, nossa, meu cabelo tá... Então passa, sentou na frente do espelho, fala, olha, tá vendo aqui? Essa mechinha ela quebrou. Ela vai aceitar com mais naturalidade, mas não faz isso no lavatório, não. Então assim, a gente tem que ser o tempo todo honesto, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir entregar um resultado 100%. Mas a gente tem que se entregar 100%. O resultado pode não ser 100%, mas você, quanto profissional, você tem que se entregar 100%. Então, quando acontecem situações como essa, eu sou honesto. Quando dá para fazer o cabelo, eu faço. Quando dá, eu não faço. Porque além de você trazer um prejuízo para sua cliente, você vai trazer um prejuízo para você, que é um prejuízo moral. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para aplaudir vocês, olha, é mãe, pai, primo, amigo, são poucos, mas para vaiar, para falar mal, chega o pessoal vem de caravana. Então tenham responsabilidade com o trabalho de vocês. Sim. E vamos supor que você pudesse voltar ao tempo. Tem alguma coisa que você faria diferente na sua carreira, nesse decorrer dos anos? Tenham. Assim, a juventude, tem gente que fala que juventude ela é uma ilusão, né? É tipo assim, eu comecei muito cedo, porém eu não tive foco. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e falar assim, olha, não, eu tenho algo para compartilhar contigo, seria tenha foco. Porque eu acredito que assim, se eu tivesse foco desde aquela época, eu acredito que hoje eu estaria numa posição, numa situação bem melhor, sabe? Porque eu sempre desenvolvi bem, eu tenho muita, a gente fala até autodidata, né? Eu tenho muita facilidade em absorver informação e reproduzir. Então eu sempre fui assim, só que eu não tinha foco. Então, basicamente, eu trabalhava, tinha meu salário, e o meu salário era basicamente para custear os meus, digamos, os meus luxos. Era sair, era comprar uma roupa, uma bolsa, fazer uma viagem. Só que eu não tinha um foco. Se eu tivesse esse foco um pouco mais cedo, eu acredito que hoje eu estaria numa posição um pouco melhor. Isso é até uma dica para vocês, gente, tenham um foco. As pessoas que dizem que cabeleireiro não dá futuro, não é futuro, são pessoas que não conhecem ou são profissionais que não investem na sua profissão. Porque todas as profissões, elas dão dinheiro, se você se propor a fazer com excelência. Se você não se propõe a fazer com excelência, não adianta. E cabeleireiro é rentável, sim. Poder gerir o seu próprio negócio é muito bom, porque a gente sabe que relações interpessoais sempre vai haver, porque a gente trabalha com pessoas e pessoas. Mas você poder ficar descansado, saber que você gerencia o seu próprio negócio é muito bom mesmo. Eu acho que se eu pudesse voltar num tempo, que eu falaria para o Alan, antigamente era, olha, tenha foco que você vai longe. E o que significa para você trabalhar com autoestima de tantas mulheres? É como se fosse uma realização, é como se eu tivesse aqui, ó, uma caixinha, e cada sorriso que eu consigo colocar aqui é como se fosse um abraço quentinho no meu coração. Porque quando a gente trabalha com autoestima, é assim, o profissional cabeleireiro, ele tem o poder de elevar, mas também tem o poder de abaixar a autoestima da cliente. Então, assim, quando você trabalha com pessoas, então, assim, poder trabalhar com autoestima é muito gratificante. Eu vou até comentar aqui uma história que aconteceu comigo, de uma cliente que me procurou, e ela me procurou num momento muito frágil da vida dela. Essa cliente, ela tinha alopecia, e ela já vinha de um histórico de mega hair onde ela não estava satisfeita, porque normalmente ficavam falhas,
era visível as falhas dela, então ela basicamente, ela mesmo com o mega hair, ela andava com o chapéu para cima e para baixo para evitar que ficasse olhando para ela. E ela foi comigo, nós conversamos. Era uma situação um pouco complicada porque ela tinha uma área que estava com alopécia que era bem grande. Então até mesmo para a gente poder apoiar o mega hair era complicado. E aí a gente foi, compramos o cabelo, foi feita toda a preparação e ela passou o dia comigo. A gente fez a aplicação, tudo direitinho. E quando foi no final, assim, foi emocionante porque eu senti, só que a cliente ela não queria. Eu acho que ela estava no momento de emocional dela que ela não queria demonstrar. Ela falou assim: eu vou no banheiro. E aí, quando ela voltou, eu percebi que os olhos dela estavam vermelhos, ela estava chorando. E o esposo dela, que estava acompanhando, ele estava de cabeça baixa. E aí ela veio na minha direção, ela me deu um abraço. E eu senti tanta verdade naquele abraço, tanto amor, tanto carinho, que eu falei, cara, nossa, isso é... Gente, vocês não têm noção a sensação que é. Eu falo que, por exemplo, para vocês saberem que a cliente gostou do trabalho de vocês, a primeira coisa que ela quer dar é um abraço. Sabe, a cliente que ela tá doida para ir embora, desconfie. Mas aquela cliente que chega, que te abraça, gente, não existe assim, gesto mais verdadeiro do que esse. Ela foi, me abraçou, me agradeceu muito. E o esposo dela foi falar comigo também. Tinha me agradecido, falado que a esposa dele tinha ficado muito mais bonita. Então, assim, é uma sensação, eu não consigo nem descrever porque é uma sensação boa de acolhimento, de como se eu tivesse feito um bem tão grande. E às vezes a gente não se liga que aquela cliente que está ali, a gente vai fazer a diferença na vida dela. Então, assim, a gente faz a diferença na vida dos nossos clientes. Em 2020, com toda a questão da pandemia e tal, teve clientes minhas que seguraram por muito tempo para fazer o retoque de raiz, seja de coloração, seja de mechas, mas não se propuseram a burlar ou fazer com qualquer outra pessoa. Então, assim, teve cliente que, tipo, brincando, passou um ano esperando para eu poder voltar a atender. Então, assim, é uma satisfação saber que a gente faz a diferença na vida de outras clientes, né? Eu tenho clientes de outros municípios que também vêm para fazer cabelo comigo. Por exemplo, tem gente que não prestigia o nosso trabalho, mora aqui perto, mas não faz. Mas tem cliente que vai vir de longe para fazer cabelo contigo. É só a gente poder oferecer um serviço de qualidade, ser verdadeiro e ter excelência no que a gente faz. Já estamos terminando, gente. Quero agradecer o Alan. Eu queria que você desse uma última mensagem aqui para os nossos espectadores. A dica que eu dou para vocês, a mensagem que eu quero passar para vocês, em tudo que vocês se propuserem a fazer, façam com amor, tá? Façam como se vocês estivessem fazendo para vocês, para alguém que vocês amam. Porque quando a gente está trabalhando a gente está fazendo cabelo, tá lidando com outras pessoas, a gente trabalha com autoestima. E a gente tem que sempre que entregar o nosso melhor. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é, se vocês forem fazer cabelo, façam com amor. Porque vocês estão fazendo, sem perceber, vocês são agentes de transformação e vocês podem estar transformando outras vidas. Eu deixo essa dica para vocês. Obrigada, Alan. Se vocês gostaram desse episódio, comenta aqui, curte o nosso vídeo, encaminha para quem você acha que vai gostar da mensagem e nos encontramos no próximo episódio. Tchau.